8. Eu lembro que no mês de outubro, foi isso mesmo, eu creio, outubro, foi aniversário da igreja, e nós começamos a pregar algumas mensagens em Colossenses 2, 6 e 7. Vocês devem lembrar disso, né? Usando a palavra enraizados, edificados em Cristo. Quem lembra disso? Diz amém aí. Vários se lembram. Então foi uma série, né? O pastor Wagner começou esse texto, eu também preguei, acho que foram umas 3, 4 mensagens. Enraizados e edificados em Cristo. E ali eu também aproveitei a oportunidade, uma das mensagens, eu falei sobre isso, dizendo que a semente da palavra de Deus foi lançada em nossos corações e germinou. Amém? Aqueles aqui que são salvos, que já se converteram a Cristo, aconteceu isso com você. A palavra foi lançada, a semente foi lançada talvez num culto, talvez você lendo a Bíblia, não sei, ou alguém falou para você individualmente, mas a verdade é que a semente foi lançada. E aí um dia, teve um momento que ela germinou, talvez no mesmo momento que a pessoa falou, talvez no mesmo momento que você ouviu a mensagem, ou talvez depois, né? No meu caso, levou quase 1 ano para germinar, né? Para nascer, né? Germinou, mas para nascer, produzir alguma coisa, foi germinando ali. A semente, então, que germinou, produziu uma raiz em nossa vida, certo? E através da raiz, a árvore, né? É a nossa vida em Cristo, que recebe água e nutrientes espirituais para se desenvolver através dessa raiz. E essa raiz deve estar em Cristo, firmada em Cristo. Vocês devem lembrar mais ou menos isso. Então, como crentes em Cristo, irmãos, nós precisamos desses nutrientes espirituais para o nosso desenvolvimento espiritual, cada um de nós. E precisamos buscá-lo. Aí envolve uma palavra, né? Que a gente costuma usar, né? Intencional. Né? Temos que ser assim. Temos que ter uma intenção, mas é uma intenção real, que nos faz dar passos em direção àquilo que desejamos. Porque não adianta apenas ter intenção, boa intenção só, né? O intencional envolve você dar passos em direção àquilo que você está desejando, o seu objetivo, a sua meta, o seu alvo. E precisamos fazer isso. Precisamos, tá? E não adianta ficar apenas ouvindo, irmãos. Há uma mensagem, um ensinamento, e até concordar com aquilo, e até entender aquilo, sem que a gente dê passos nessa direção, entende? Sem que a gente comece a se mover na direção daquele alvo, daquela meta, daquele propósito que é colocado para a gente. Nós, como crentes, às vezes, cometemos esse erro. Ouvimos, concordamos, entendemos, achamos até muito bonito o que foi falado, mas não nos movemos em direção. Não experimentamos, não vivemos uma experiência disso que nós ouvimos, entendemos, até achamos bonito. É ou não é? Então, isso é uma mudança que nós precisamos fazer. Se percebemos isso em nossa vida. Eu espero que a gente perceba, eu e vocês. Se por acaso estamos agindo dessa forma em todas as áreas, espero que não, em algumas áreas da nossa vida cristã. Precisamos nos mover. Porque senão a gente não cresce. Porque é preciso a gente buscar esses nutrientes espirituais para nos desenvolvermos espiritualmente.
E a palavra de Deus está aqui, ó, com uma ferramenta, né, que Deus deixou para nós, santa ferramenta. Um recurso santo, santíssimo até, né? A palavra de Deus. A leitura dessa palavra, o ensino, a pregação, a ouvir a palavra. Irmãos, é tremendamente importante, é mais que importante para a minha vida e para a sua, para esse nosso desenvolvimento espiritual, que a gente precisa, irmão, ter isso em nossa vida. Nós precisamos estar crescendo. Se não estivermos crescendo, se não estivermos nos fortalecendo, estivermos ali estancados, ali parados, né? Não, está errado. Temos que pedir socorro. Na vida cristã não há como você ficar ali no mesmo nível para sempre e sempre. Não tem como, irmão. A palavra diz que é para a gente crescer na graça e no conhecimento de Cristo, na comunhão. É para crescer. É uma jornada, você não pode ficar parado. Você tem um caminho com Cristo. Você não tem como ficar parado. É importante isso. Então, a palavra de Deus, como esses nutrientes espirituais estão aqui, irmão, nessa palavra. E aí eu pergunto, como é que está isso na sua vida, irmão? De novo você diz assim, não tenho muito tempo. Meu Deus do céu, irmão. A gente sempre arruma tempo para a coisa que a gente gosta de fazer. Geralmente a gente arruma, dá um tempo. Não, isso é muito importante para mim, eu vou arrumar um tempo. Arrumar um tempo. Precisamos ler a palavra de Deus. Mas ler com a mente e com o coração. Você entende isso? Não é aquela leitura dinâmica, não é só aquela leitura como se estivesse lendo uma informação. É você ler e abrir o coração para que aquela palavra entre no seu coração. E ela faça aquilo que ela quer fazer. Transformação, metamorfose. Lembra essa palavra? Fala essa palavra, só para você lembrar. Metamorfose, transformação. Porque é isso que Deus está fazendo e quer fazer em nossas vidas. Para isso, Jesus nos salvou. Para sermos transformados. Nós somos nova criatura, sim, nascemos de novo, mas estamos num processo de transformação, porque esse é o propósito de Deus, sermos transformados. E o padrão é Cristo. Referencial é Cristo. Sermos mais parecidos com Cristo possível. Iguais não vamos ser, eu creio que não. Mas nós temos a oração também, é outra coisa. Olha, coisa simples, hein? Estou falando de novo, as mesmas coisas que talvez você precise ouvir essas mesmas coisas, porque você está ouvindo, mas não está praticando. Não está pondo em prática isso. A oração. Esse desenvolvimento, essa vida de oração. Peça ao Espírito Santo que ajude você a orar, meu irmão. Já falamos sobre isso. Por isso que Paulo fala, orando no Espírito, em todo o tempo. Orando no Espírito é uma oração guiada pelo Espírito Santo. É uma oração debaixo da influência do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina a orar. Então é isso, a oração. Como está isso em nossa vida? Se não estamos experimentando, vivendo essas coisas, como queremos crescer, desenvolver e frutificar, como pregou o pastor Wagner no domingo passado? Como queremos? Então precisamos, irmãos, mudar. Precisamos nos mover. Precisamos falar, não, basta assim. Eu quero algo diferente agora. Eu tenho que mudar. Sim. A comunhão com os irmãos é outra coisa também. Nós estamos trabalhando em algo, e tudo essas coisas levam um tempo. Eu pensei que era só a gente, mas eu estou agora, tenho 3 livros agora, são 2 livros que eu tenho lá sobre célula, né? Um é mais antigo, eu já li ele, agora estou para reler de novo, anotar, e estou lendo um outro que eu consegui lá na igreja da cidade, né? Com o material deles lá, falei, como é que eles trabalham com célula? E eu comecei a ouvir, comecei a participar, foi quinta-feira agora, de uma série de estudos, né? Pelo Zoom, tá? Eles fazem ali chamam ali, convidam alguns pastores para estar juntos, ali ouvindo alguma coisa, como que eles fazem, né? Se alguém quiser pegar ali uma dica, uma orientação,
com as células, esses pequenos grupos. Como é que a Igreja da Cidade trabalha com isso? Eu falei, eu quero aprender também. E aí, irmãos, algo que nós estamos fazendo é exatamente isso. E leva tempo, Geninho. Não é de uma hora para outra que a gente monta uma estrutura de série. Esse pessoal levou tempo, eles falam isso. E foi aqui, experimentou ali, foi aqui, mudou ali. E nós estamos agora tentando fazer algo nas células. Eu vou ter uma reunião com os líderes de célula logo, sobre isso aí, para explicar bem direitinho. São as microcélulas, para que a gente tenha mais comunhão ainda. Porque nossas células, algumas delas são grandes, né? Uma célula ideal, isso, irmão, qualquer livro que você leia sobre célula vai falar, é 10, 12, no máximo 15. A minha tem 30 pessoas, né? Eu não sei do Adenil quantos tem, né? Eu não sei do Wagner também quantos. Deve ter mais ou menos isso, eu não lembro agora, mas deve ter 20 e pouco, né? Do Wagner, do Adenil deve ter um pouco menos. E aí tem a célula, tem a reunião, né? Mas está havendo transformação, está havendo uma comunhão no Espírito, de que as pessoas possam estar exercendo o seu dom uma com as outras. Está havendo isso, essa ajuda mútua, esse ensino mútuo, essa edificação mútua, está havendo. Então, é uma preocupação e nós estamos agora trabalhando. Estou fazendo a experiência com a minha célula primeiro. As mulheres estão dando os primeiros passos, né? Nós vamos conversar mais, agora daqui a pouco vão ser os homens, dando os primeiros passos. Então, se reunindo, a célula que tem 30, né? 25 pessoas ativas, na verdade, alguns não são tão ativos, e ali a gente, então, divide ela em microcélulas, 4 mulheres, 4 em 4, às vezes tem um grupo de 3, homens, a mesma coisa, para que eles possam se encontrar além da célula. Tá? Uma vez por mês, pelo menos, uma vez por mês. Tá? E tem um grupo de WhatsApp, para eles poderem estar ali conversando e pedindo oração e começando a compartilhar. E aí, à medida que vai criando aquela amizade, né, a coisa vai fluindo. Para quê? Para que haja isso, comunhão. Porque é uma forma, irmão, da gente crescer espiritualmente. Comunhão, isolado não dá. Fica difícil. Isolado fica difícil. Também o serviço, lembra? O pastor Wagner colocou isso, o serviço também, uma forma de estarmos crescendo, de adquirirmos nutrientes espirituais através do serviço. E a missão também, de evangelizar, falar de Cristo, isso nos fortalece. Então, queridos, é isso. Nós falamos sobre essas coisas. Nós temos ouvido uma série de mensagens também sobre intensidade na vida cristã. Lembram disso? Intensidade, sermos intensos, intencionais e intensos. Na nossa vida cristã. E aí depois nós ouvimos uma série sobre o exemplo de Cristo, aquele que viveu uma vida mesmo intensamente, né? De intensividade. Aí veio o exemplo de Cristo, ele serviu com intensidade, lembra? Na oração, no serviço, na humildade, no amor, na obediência. Estão lembrando disso? Foi pregado para nós aqui. Cada mensagem que eu ouvi, eu fui muito edificado com essas mensagens. Tá? E depois, então, no final, agora, nós ouvimos uma mensagem sobre folhas e frutos. Lembra? Que não adianta só folhas, né? Tem que ter frutos, irmãos. Aí a gente pensa, cada um de nós, como é que eu estou nisso aí? Será que eu sou igual àquela árvore? Tem muita folha, mas não tem fruto? Ou será que eu estou até, de repente, pior, não tem nem folha nem fruto? Tem umas que não tem quase nem folha, né? Imagine fruto. Não é verdade, irmãos? Mas é para ter folhas e frutos. Eu não sei se todos vocês, eu perguntei para uma pessoa outro dia, se ele ouvia a mensagem, quando não. Eu perguntei, eu não sou muito de perguntar, mas eu perguntei. Ele falou, não, eu ouço, amém. Quando eu não posso ouvir aqui na igreja, eu ouço. Irmãos, eu vou dar o exemplo, tá? Eu, quando estou lá em cima, na classe, eu não ouço a mensagem. Mas depois eu vou ouvir na semana. E eu, segunda-feira, domingo passado, eu estava lá em cima. Né? Aí depois eu ouvi a mensagem. Durante a semana, logo no domingo à noite comecei.
Aí depois na segunda foi ouvir a mensagem, porque é a mensagem de Deus para a igreja. E eu sou membro da igreja, eu preciso crescer espiritualmente com as mensagens que Deus envia. Amém, irmãos? Então nós precisamos, tá? Todos nós. Então foi pregado isso, né? E hoje eu quero falar, foi feitas essas comparações sobre João 15, que vai falar também sobre planta, né? Só que é uma videira. A videira não é árvore, né? Videira é uma trepadeira, não é isso? Videira é uma trepadeira, não é árvore, né? Uma trepadeira. Onde eu não conheço muito de videira, mas quando eu fui na casa da Lívia, lá em Miracatu, o Esli está por aqui? Acho que o Esli deve estar tá lá, né? Então, lá o seu Ismael me levou para ver, né? Ele tem lá um pé de videira lá, sabe como é que dá o nome disso? Aí me mostrou lá, né, como é que faz, como é que não faz. Eu não entendi muita coisa, fui ouvir, é difícil, faz isso, tem que podar isso, fazer a poda aqui, fazer ali, para que senão não nasce e tal. Eu falei, não, isso aqui trabalho o que dá e dá mesmo. Né? Então, isso aí. Vamos hoje para João capítulo 15. Agora sim, tá, Vitor? E diz a palavra de Deus, do versículo 15 ao 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Olha só, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Interessante, né? Você veja que o versículo, volta para o versículo 2, Vitor, por favor. Veja que ele diz aqui no final, ó, e todo que dá fruto ele poda para que dê o quê? Mais fruto ainda. Mais fruto ainda. Voltando aqui para o 5, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará pouco fruto. Não, é muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, duas coisas interessantes, mas estão ligadas. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão, olha a promessa, o que quiserem, e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem pouco fruto, muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo, aqui eu quero parar, que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Eu vou aqui lembrar, eu anotei para não esquecer, nessa idade a gente esquece as coisas, né? É que o pastor Wagner falou sobre esse frutificar, esses frutos, vocês lembram disso? Ele falou de um fruto digno de arrependimento. Ele falou sobre isso, falou sobre o fruto do amor, lembra? Fruto da santidade, fruto do serviço, estão lembrando? Foi falando, né? Tá? Então, veja bem, essa palavra do Senhor aqui, e todo que dá fruto, todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Isso é a gente, irmãos. Como é que nós somos podados, hein? De que forma os irmãos acham que nós somos podados? Será que as provações nos servem como instrumento para podar esse ramo que somos nós? Os irmãos acham que serve ou não? Serve. Serve. A Bíblia fala isso em Hebreus, né? Fala tranquilamente. Capítulo 12 lá, né?
que Deus permite provações, situações difíceis em nossa vida. Nós passamos, né? Como diz um pastor amigo meu, o pastor Adelso, por algumas furiosas da vida, né? Situações, e ali nós somos podados, né? Nós somos quebrantados, nós somos transformados, né? Nós somos despertados, nós somos santificados até, purificados, renovados até. E nós ficamos até mais sábios, né? E outras virtudes celestiais que podem vir à nossa vida fazer parte, ou fazer maior intensidade, mais parte, através da ação de Deus, no meio de algo que parece que é para o nosso mal. Aquela provação, aquela situação difícil. E Deus usa aquilo para o nosso bem. Coopera para o bem de alguém que ama a Deus. Então Deus tem seus meios para podar o ramo que somos nós, para que nós estejamos dando frutos. Mas não é só a aflição, não é só isso não, tá? É uma forma de Deus nos podar, como nós já falamos. A comunhão dos irmãos, tá? E quando eu falo comunhão, eu não falo só situações difíceis, mesmo aqueles momentos que o irmão age em nossa vida, né? Ali abençoando a nossa vida, com atitudes, com ações, com palavras, e ali isso também vai podando, vai nos transformando. O ensino da palavra, já falei, a pregação da palavra, a leitura da palavra, são meios que Deus usa para nos podar. Deus usa instrumentos para estar nos podando. Eu não entendo de videira, talvez alguém aqui, quem aqui já trabalhou com videira? Trabalhou já, Francisco? Então ele saberia falar melhor que eu sobre isso, com certeza. Eu chamando ele aqui para ir falar. Ele sabe, né? Eu não entendo de videira, não entendo. Mas eu sei que o seu Ismael falou lá, que tem alguns raminhos assim que você tem que cortar, às vezes, podar para que depois ter força, né? Senão perde a força, né? Porque aquilo só fica só sugando, né? Fica só sugando. Olha ali, as pontinhas corta para que possa... Isso mesmo. Está vendo? Olha quanta gente aí entende disso, né? E assim é a nossa vida, tem, irmãos? Deus vai fazendo isso, irmãos, esse trabalho que Deus vai fazendo. Tá? Então nós temos que entender, temos que agradecer a Deus, temos que dar valor à ação do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo em nossa vida. Tá? Temos que ter consciência disso, porque Deus quer que demos muito fruto, muito fruto. Deus quer que nós passemos por essa metamorfose, essa transformação. Que aí vem outra palavra grega que os irmãos já ouviram, e isso passa pela metanoia, que é a mudança da mente, o arrependimento. Se não houver arrependimento, se não houver um reconhecimento do nosso pecado, da nossa fraqueza, da nossa, né? Então não há transformação. O pastor falou isso. Então, fruto digno de arrependimento, frutos que demonstram que a gente realmente se arrependeu, que a gente mudou, que a gente percebeu que não estava bem assim, e agora queremos mudança. E o fruto é a metamorfose, a transformação. Né? Passamos da transformação e vem ali esse fruto. A palavra então fala, para que dê mais fruto ainda. Deus quer que nós demos muito fruto, irmãos. E só Deus não apenas quer, porque como também Ele tem os meios, irmãos, está entendendo? Ele tem os recursos à nossa disposição para que isso aconteça. E nós conhecemos até. Então precisamos o quê? Nos apropriarmos desses recursos. Colocarmos ele em prática em nossa vida, para que possamos crescer. Para que possamos crescer, irmãos, na graça do Senhor. E o texto continua aqui. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Eu lembro que Jesus falou isso, né, numa outra ocasião. Eu creio que foi ali no capítulo 13, foi, né, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Vocês lembram disso? Aí o Pedro se levantou, não, senhor não vai lavar meu pé não, lembra? Estão lembrados? Sei que tem uma hora ali que o Senhor
Ele falou, então, se você não tem parte comigo, né? Se eu não lavar seu pé, ele, não, Senhor, então lava tudo, né? Lava também minhas mãos, minha cabeça. E Jesus falou, não, quem tomou banho não precisa lavar, só precisa lavar só os pés. Todo o corpo está limpo. Aí ele falou uma frase, né? Pareceu meio enigmática ali, né? Será que eles entenderam? Vocês estão limpos, mas nem todos. Ele se referia a Judas. Né? Vocês estão limpos. Então a palavra aqui, olha, vocês já estão limpos, ele repete. Pela palavra que tenho falado. O que nos limpa, irmãos? Segundo a palavra. A palavra de Deus nos limpa. Veja como é importante, irmão. Sabe, a gente tem que ter dó da gente mesmo. Você já teve dó de você mesmo alguma vez? Acho que já, né? A gente tem que ter dó da gente mesmo se a gente não ler a palavra, irmão. Tem que ter dó. Porque nós estamos assim... sendo, como é que é a palavra que eu vou usar aqui? Tão nécios. Conhece a palavra? Tem outra palavra que se usa no popular, mas não vou usar, não. Mas, tão tolos até, tão tolos, viu? Tão tolos. Nós estamos tendo uma atitude uma tolice nossa, deixar de ler a palavra. Porque a palavra de Deus, ela faz isso com a nossa vida, ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos transforma, ela nos liberta, ela cura a nossa alma. Nos entende? A palavra de Deus meus irmãos, não dá nem para entender, é um poderoso, né? É recurso, nem vou falar recurso, né? É uma ação de Deus poderosa, quando a gente lê a palavra, e essa palavra entra no nosso coração. Quantas mudanças, quanta bênção, quantas maravilhas ela não faz no ser humano. Você foi salvo pela palavra, a Bíblia fala, Pedro fala isso, que a semente de Deus veio até você, que era a palavra de Deus, a sua salvação. Sem ela você não seria salvo. Jesus disse que a palavra santifica, lembra? E depois ele disse que a palavra liberta. E lá em Salmo diz que a palavra nos torna sábios e alegra o nosso coração. Irmãos, tanta coisa. Precisamos ser crentes que leem a palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus e que praticam a palavra, porque ler só não adianta, não é isso que nós acabamos de falar? Não adianta, só folha não, praticar, pôr em prática a palavra. Guardei a tua palavra no minha gaveta para não pecar contra ti, assim? Guardei a tua palavra na minha mente, decorei para não pecar contra ti. Vai ajudar, mas só na mente não. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Olha o que ele diz, isso é tremendo, irmão. Olha, se eu quero viver uma vida de vitória sobre o pecado, as tentações, a palavra me dá isso. Eu tenho a palavra de Deus. Continuando. Versículo 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Isso a gente sabe, né? Porque é a seiva, né? Que vem da videira e atinge o ramo. Porque o ramo não produz seiva, irmãos. A seiva vem da plantinha lá, né? Lá da raiz, tá? Tira lá os nutrientes, a água, ali forma a seiva, e a seiva é aquele líquido que vai até o ramo para produzir e dar fruto, né? Para dar fruto. Porque de si mesmo não pode. Se tirar o ramo da videira, não vai produzir, vai morrer, vai secar. Então vocês não podem dar fruto, ele disse, se não permanecerem em mim. Uma coisa simples, né? Jesus foi entender. Só que às vezes a gente sabe disso aqui, mas a gente parece que nunca ouviu. Quantos crentes será que tem, né, irmãos? Será que na igreja? Não sei, né? Mas é possível que tenha alguns, né? Que eles sabem disso, mas eles não buscam, eles não valorizam, eles não acham tão importante assim
ligação, esse vínculo, essa comunhão, essa palavra, até me faltou a palavra aqui, esse permanecer, né, como Cristo fala, em Cristo, essa verdade que você está em Cristo e Cristo está em você. Você sabe, não trabalha isso na sua vida, você não tem experiência com isso, essa verdade na sua vida. E você, então, irmão, se torna um crente fraco, fraco, fraco. E até, muitas vezes, com atitudes mundanas, uma visão de mundo mundano em parte, sabe, atitudes, palavras mundanas, e um discernimento também mundano sobre a vida e sobre as coisas desta vida, porque não tem comunhão, não cultiva isso. Nós temos falado, cultive sua comunhão com Deus. Jesus fala aqui, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, porque vocês não podem dar fruto, nem muito, nem pouco, se não permanecerem em mim. Continuando aqui, eu anotei aqui, fiz algumas anotações sobre isso. Deixa eu só ver aqui, irmãos. Esse permanecer, eu entendo também que tem a ver, irmãos, com uma coisa muito importante. Se permanecer em Cristo é algo tão importante assim, como ele disse, para a nossa frutificação, para o nosso crescimento, para a nossa experiência de vida cristã, para que a gente viva essa vida em Cristo, como ela deve ser vivida. Vocês acham que o diabo não está interessado em pôr barreiras? Está ou não está? Não, acho que está. A gente esquece, viu, Cláudio? A gente chama de pentecostal, fala bastante em diabo, muitas vezes diabo, né? O batista, lógico, tem que falar muito em Deus, mas tem que falar em diabo, sim, de vez em quando, porque a Bíblia fala, irmãos. E Pedro nos diz, o diabo está ao redor, olha o que ele fala, a maneira que ele fala, como um leão rugindo. Não é que ele é um leão, não é que está rugindo, mas usa uma figura de linguagem. Olha, é tão perigoso e feroz como um leão rugindo, e é tão assim maligno para a nossa vida, como um leão rugindo ali ao redor de você. Está entendendo? Então é isso que ele fala, olha, o diabo está ao redor de vós. Tomem cuidado, se cuidem, assim nós também. E Jesus falou para Pedro sobre isso, lembra? Vigie, vigiai e orai. Pedro estava junto, porque Pedro falou, não, contigo vou até a morte. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Depois ele fala, vigiem e orem, para que não caia em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então precisamos entender isso. Precisamos entender. Pedro também fala, né? Nós devemos cuidar. Continuando. Versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará, ele repete, né? Jesus vai repetindo, olha, eu sou a videira, não esqueçam, vocês são os ramos. Vocês são os ramos, vocês não podem dar fruto por si mesmos, porque vocês são ramos. A videira sou eu, vocês são ramos, fazem parte, estão ligados. Mas quem leva a ceia para você sou eu. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aí entram algumas questões aí, né? Primeiro eu quero enfatizar de novo esse muito fruto. A gente não deve ficar assim, não, como é que você está? Estou mais ou menos. Como é que está, irmão, a sua vida de oração? Está mais ou menos, né? Como é que está você? Está crescendo em Cristo? Mais ou menos. Como é? Mais ou menos, né? Está bom, né? Não está bom, irmão. Não está bom. Aqui, pela leitura, não está bom, não. Não está nada bom, ser mais ou menos. Você percebe aqui aquilo que o pastor Wagner tem pregado? É isso. Muito fruto. Jesus está dizendo aqui, eu quero que vocês deem muito fruto. O meu propósito para a vida de vocês, nós, tá, inclui a minha aqui, é que vocês deem muito fruto.
E eu tenho os recursos espirituais que vocês precisam para vocês darem muito fruto. Porque minha graça é suficiente para isso. O meu poder, do Espírito Santo agindo em vocês é suficiente. Então, vocês todos podem dar muito fruto. Todos nós, irmãos. É isso que a palavra diz aqui. O que nós precisamos é entender, não, dizer como a irmã disse, amém. E então, mãos à obra. Eu quero dar muito fruto, não é assim? Então, é isso, vamos lá. Eu quero dar muito fruto, vou dar os passos em direção a isso. Vou fazer mudanças em minha vida para dar muito fruto. Né? Assim, irmão Francisco, vou lá mexer no ramo lá, né? Jesus, poda aí, Senhor, pode podar aí, né? O que preciso fazer? Qual é a minha parte nisso? Para que eu dê muito fruto. Vai ser o meu objetivo na minha vida cristã, dar muito fruto. Eu não quero menos que isso. É assim que é, irmãos. Assim que tem que ser. Assim que tem que ser. Isso vai ser e é maravilhoso. Versículo 6, então, diz, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Irmãos, agora, não entrando em questão só, tentando aqui colocar isso uma questão da teologia, né? Da redenção, da salvação, mas não é triste quando você vê, você já lidou com isso, né? Você vê alguém afastado do caminho do Senhor, alguém que antes era uma pessoa firme, né? Firme, daqui a pouco você vê a pessoa apagada, não lê mais a Bíblia, não ora mais, não vai mais ao culto, está assim amargurado. Não é triste isso? Quem já viu isso? Já viu pessoas assim? Né? Todos nós, né? É triste, né, irmão? Sei lá, uma coisa triste se vê. Acontece isso. E o Senhor está falando, olha, se alguém, diz ele aqui, não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Será parecido com isso. Vai parecer com uma pessoa que não está indo em direção ao propósito, que não está tendo propósito nenhum. Entende? A vida está passando e está vivendo num vazio. Ela parece como aquela figura que Salomão fala lá, que é dele mesmo, né? Eclesiastes, né? Quando ele fala, tudo é vazio. Porque, olha, eu tive tanta riqueza, eu tive sabedoria, eu tive tantos bens, eu tive fazendas, eu tive muitas mulheres, eu tive isso e aquilo, e no fim, a conclusão é, tudo é vazio, inútil. É triste, não é? Uma pessoa passar a vida, alguns anos da vida, e vivendo de uma forma longe do Senhor, irmãos, uma inutilidade. Alguém quer viver assim aqui? Não, né? Amém? Não. Né? Não, o amém é para não, né? Não, amém é para não. Eu não quero, irmãos. Meu Deus, que Deus nos livre, irmãos. Amém, irmão? Que Deus nos guarde e nos livre. Mas precisamos vigiar e orar. Continuando o texto. Se vocês permanecerem em mim, e agora vem o 7, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Ele vai repetindo, você vê que ele vai falando. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto. Ele vai falando isso. E se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras, está ligado, olha, quando você permanece em Cristo, você está aqui fazendo isso também. As palavras dele estão permanecendo em vocês. De novo, palavra. De novo, irmão, mais uma vez, a palavra. Aqui no grego, eu acho que lá no início é logos, a palavra logos, né? João usava muito essa palavra, outra ocasião lá. No princípio era o logos, né? O verbo, né? A palavra. Aqui ele usa outro tipo, né? De expressão, tá? Mas é a mesma ideia, né? De ensino, aquela palavra poderosa de Deus. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. As minhas palavras permanecerem novamente, não é só o conhecimento, também mas é a prática da palavra, a vivência na palavra. Nós estaremos vivendo
as verdades celestiais, as verdades da palavra, as verdades do Senhor Jesus, vivendo essas verdades. Então ele diz, então, se vocês permanecerem em mim, é comunhão com Ele, não há comunhão com Cristo sem que termos as palavras dele em nossa vida e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem, disse Jesus, e será concedido. Aí eu volto para Marcelo. Aí tem que ler João lá, 1 João, né? Que a Bíblia se explica, não é isso? Não é isso, Mateus? A Bíblia se interpreta. Lá em 1 João diz, se nós pedirmos tudo o que pedirmos, né, que for da vontade de Deus, Ele, se pedirmos alguma coisa que for da vontade de Deus, Ele nos concede. Tem coisas que não é da vontade, não vai glorificar a Deus. Mas qualquer coisa que você pedir, irmãos, diz a palavra, que não for contrária a um propósito de Deus, né, Ele concede. Porque é promessa, irmãos. É promessa. Então você, muito esperto, muito sábio, você, eu quero produzir muito fruto. Já começa, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a produzir muito fruto. Amém? Você já pede com fé. Eu creio, Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, me ensina a vigiar e orar. Deus, inclina meu coração, por favor. Não deixa que nada apague aquele desejo de ler a Tua palavra. Não deixa que nada se coloque à frente como um bloqueio, sabe? Para que eu não leia a Tua palavra. Me ajuda, Senhor, porque eu quero ler a Tua palavra. Me ajuda em nome de Jesus. Amém? Você vai pedir. Você vai pedir fé. Você vai pedir essas coisas celestiais, não que você não peça outras coisas, lógico, você vai pedir também pela sua família, pela sua cura, você vai pedir pelas suas finanças, mas eu estou agora colocando isso. Às vezes a gente deixa de pedir essas coisas do céu, que a gente já sabe que é vontade de Deus, e não pede, e não recebe, porque peçam e receberão, disse Jesus. Para mim e para você, irmãos. Se você pedir ao Senhor, eu quero ser um crente mais sábio, eu quero ter mais discernimento, Senhor. Mas, pastor, Deus vai fazer isso. Não foi só para Salomão? Não, irmão. Tiago diz que qualquer um que pedir sabedoria, se pedir não duvidando, recebe. Não diz lá em Tiago? Qualquer um. Mas não duvide, hein? Porque senão o homem que duvida, a mulher, não recebe nada. Continuando aqui. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Aí o 8, né, é a cereja do bolo, né? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Aí vai ser demonstrado, né, que vocês são meus discípulos. A nosso estilo de vida não são nossas palavras só. Nosso estilo de vida é que demonstra, né, que somos discípulos de Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, vamos terminar aqui. Que Deus nos ajude, porque Ele é glorificado se você der muito fruto. Então, você quer dar muito fruto, amém? Você quer viver para a glória de Deus. Eu também quero, então eu quero dar muito fruto. Lembre-se do fruto de arrependimento, digno de arrependimento. Tá? Metanoia. Mudança. Meia volta. Mudança de mente. Arrependimento é uma mudança, é uma conversão, né? Mas a mudança de mente, você muda a mente. Sua mente está dizendo, não, eu vou viver desse jeito. Aí de repente, não, eu quero dar muito fruto, vou viver diferente. Aí você dá o passo. Metanoia, arrependimento. Aí vem a transformação, a metamorfose na sua vida. Como é bom ser transformado por Jesus, irmão. Não é? Não é, Cláudio? Não é bom ser transformada por Jesus? Como é bom, irmãos. Amém, irmãos? Nós queremos, não queremos? Que o Senhor esteja nos transformando, tá? E aí, então, vem esse fruto de santidade, né? Vem esse fruto de amor, vem esse fruto de serviço. Tudo isso glorifica o Senhor. Vamos orar? Vamos estar orando nesse momento. Que Deus nos ajude, derrame sobre nós da sua graça e do seu poder, para que nós
estejamos dando muito fruto, gente. E aí envolve o fruto do Espírito. O fruto tem a ver com ser e com o fazer, viu, igreja? Não é só fazer, é os dois. E quando você faz. E fazer à maneira de Deus, né? Ser e fazer. Eu vou encerrar lendo para vocês um texto muito conhecido. Enquanto você está aí refletindo, que é Gálatas 5:22. Fruto tem a ver também com vidas ganhas para Cristo, tem a ver com serviço, tem a ver com a missão, mas tem a ver e muito a ver com aquilo que Deus faz dentro de nós. As mudanças, como eu preciso, talvez você também, irmão, de mudanças de Deus no meu coração. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor mesmo. Amor ágape. É o amor de Cristo. O fruto do Espírito é amor. O amor, segundo a Bíblia, lá em Tessalonicenses, ele pode crescer em nós, aumentar, né, um nível maior, intensidade maior, ou pode diminuir. Pode até esfriar. Mas o fruto do Espírito é amor. O céu, irmãos, o céu vai ser um ambiente de intenso amor. A Deus, aos irmãos. E é vontade de Deus que a gente já viva aqui na terra alguma coisa do céu. Não dá para viver aqui na terra toda a glória do céu, né? Mas uma porção da glória de Deus nós podemos e devemos viver. O fruto do Espírito é amor. Algumas atitudes nossas, minha e suas, não tem nada a ver com amor. Vai na contramão. A gente precisa reconhecer isso. Precisa pedir quebrantamento, sabe? Para ver transformação, para ver metamorfose, transformação, cura, libertação, santificação. Mas fruto, muito fruto, muito amor, alegria, essa satisfação em Cristo, esse contentamento em Cristo, que até se manifesta, às vezes, com palavras, sim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, é paz, paz interior, sim, paz interior, mas paz com os irmãos também. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Paz, fruto do Espírito é amor, alegria, paz. O apóstolo Paulo fala que nós devemos fazer todo esforço para que haja paz entre nós. É fruto do Espírito, irmãos. Isso é muito belo, isso é muito precioso. Isso é coisa celestial, mas é coisa que vem do céu. Deus quer que a gente viva o céu na terra. E a gente mesmo o céu na terra é Deus curando todo mundo. Sim, Deus pode curar todo mundo. Isso é um céu na terra. Deixa de ser o céu na terra. Mas o céu na terra é muito mais. Às vezes é no nosso coração. Não é apenas no ambiente. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. É paciência. Paciência, amabilidade, de ser gentil, ter uma atitude com as pessoas, né?
A bondade é algo interior mesmo, né? Fidelidade tem a ver aqui com fé, a mesma palavra para fé aqui, fidelidade, fé. Mansidão. Essa mansidão tem a ver com domínio próprio, porque a mansidão não é só... A ideia é você ter esse temperamento. Eu e você, sabe que a gente, diante das certas situações, não é só de ofensa, não, mas diante de situações da vida, a gente consegue manter o equilíbrio, consegue confiar em Deus, sabe? Esperar em Deus, e que o Senhor nos abençoe com essas coisas, irmãos, que o Senhor nos abençoe. Elas existem no coração, existem na sua vida, irmão, esse fruto. Eu quero dizer para você que você pode agradecer a Deus, porque você, como um crente em Jesus, o fruto existe. Mas como é isso? Tem que ser intenso. Muito, muito, muito fruto. Ó Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor um dia nos salvou, cada um de nós aqui. Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos juntou aqui também, nessa congregação. Uma vez veio um, depois veio outro, depois outro. E nós te agradecemos pelos irmãos, Pai, que estão conosco aqui, cada um deles, Pai. E nós pedimos perdão ao Senhor, porque às vezes nós falhamos com nossos irmãos. Nos falta o fruto do Espírito, Senhor. Nós pedimos perdão ao Senhor e pedimos quebrantamento, Pai. E ao mesmo tempo pedimos graça do Senhor, mudança, Senhor, transformação em nossa vida. E já aproveitamos e também, Senhor querido, te agradecemos, te louvamos pela tua bondade, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Pai, para conosco, porque sabemos que o Senhor nos vê e o Senhor não nos deixa de amar, porque falhamos ou temos nem tanto quanto deveríamos ter, Pai. E sabemos que é esse teu amor, essa tua graça, que vem ao nosso encontro, que nos rodeia, ó Deus, que opera, ó Deus, com essa intenção, ó Deus, grandiosa, de estar nos transformando, nos renovando, nos santificando, nos tornando cada vez mais parecido com o nosso Salvador. Pai, nos abençoa como indivíduos aqui, mas nos abençoa como um corpo também, Senhor. Nos ajuda, Pai, por favor, a sermos bênção. Nos ajuda, Pai, uns para os outros, Pai. Nos ajuda, Senhor, com os nossos dons, com os nossos talentos. Nos ajuda, Pai, a viver como igreja, da maneira como o Senhor quer que a gente viva, Pai. Nos abençoa, Pai, na devoção ao Senhor, sim, mas na comunhão também. Ó Deus, e na palavra, Pai, que ela faça parte da nossa vida, Senhor, de uma forma assim, muito preciosa, Pai, muito valorosa para a gente, Pai. Ó Deus, nós rogamos pela missão nossa, Pai, de ganhar pessoas para Cristo, para que essas pessoas conheçam as maravilhas do Senhor e que elas façam parte da videira verdadeira também, Senhor. Nos ajuda, Pai, como crentes e como igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. A igreja diz amém. Que Deus abençoe.